Mais conversas. Informação. Divulgação. Cultura. Desporto. E atualidade. Mais conversas. Um programa de João Mota e Bruno Prates. Mais Oeste. Mais Oeste. Mais Oeste. Mais Oeste. A diferença que se ouve. Mais conversas. Informação. Divulgação. Cultura. Desporto. E atualidade. Mais conversas. Um programa de João Mota e Bruno Prates. Boa noite, bem-vindos ao Mais Conversas. Hoje, dia 22 de dezembro. Esta é a 28ª edição do Mais Conversas. Olá Bruno, boa noite. Boa noite, João. Boa noite aos ouvintes, ao nosso auditório da Mais Oeste Rádio. É verdade, hoje vamos ter como convidado o professor José Pimpão, presidente cessante da Comissão Administrativa do Agrupamento de Escolas Raul Proença, e a Carolina Ribeiro, presidente da Associação de Estudantes. Boa noite aos dois. Já perceberam, vamos falar de escola, de alunos, de professores, de ensino, de aprendizagem e também de resultados. A propósito de resultados, a Escola Raul Proença foi a melhor escola pública em Portugal este ano, ficou em 34º lugar no ranking de escolas a nível nacional, sendo a primeira escola pública desta classificação. Desde já, o nosso muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Nós é que agradecemos. Para já fazer aqui algum espaço, como habitual, para divulgação de alguns acontecimentos culturais que vão acontecer na nossa região. Antes de mais, dar os parabéns à atleta Teresa Almeida, que se sagrou no passado dia 12 campeã do mundo de bodyboard. A atleta de 22 anos, natural da freguesia do Vimeiro, venceu o campeonato disputado no Chile. E é assim a segunda portuguesa a trazer o título para Portugal, depois de Dora Gomes ter sagrado campeã do mundo da modalidade em 1998. É um orgulho para a região Oeste ter esta campeã do mundo. Parabéns desde já a Teresa Almeida, e aproveitamos também que vai ser a nossa próxima convidada da próxima semana. É verdade, vamos tê-la cá na próxima semana, na próxima segunda-feira. Falámos com ela, ela aceitou de imediato, e vai ser com certeza muito, muito bom tê-la aqui connosco. Dizer também, destaque também para um projeto Pé na Terra, Cabeça no Ar, um projeto de teatro-dança com o Rancho Folclórico de Fanadia e ginastas do Acro Trump, Clube das Caldas, no dia 27 de dezembro pelas 21h30 no CCC Caldas da Rainha, e também até dia 31 de dezembro no edifício Multisserviços da Câmara Municipal de Torres Vedras. Dizer que está a decorrer uma exposição de escultura de João Castro Silva, denominada Eu Sei Tudo. Trata-se de um grupo de 5 esculturas de grandes dimensões que comunicam entre si e que simultaneamente parece pretenderem comunicar connosco e desejar que decifremos uma mensagem qualquer. Como diz o João Castro Silva, às vezes penso que há sabedorias que estas peças guardam, e se as escutarmos podemos ouvir Eu Sei Tudo. Portanto, será também com certeza uma boa oportunidade para visitarmos esta exposição. Bruno, iríamos começar se calhar por uma... Sim, nós optámos, muito se tem falado do primeiro lugar do ranking da escola pública, da escola Raul Proença. Quando nós fazemos a nossa pesquisa, considerámos que seria pertinente apresentarmos aqui em áudio o áudio do vídeo de uma reportagem que foi feita pelo nosso colega aqui da Mais Oeste, o Francisco Gomes, para a CMTV. Portanto, vamos começar o programa, a nossa conversa, por ouvir esse áudio desse vídeo, e depois então vamos estimular aqui o resto dos assuntos. É verdade. Vamos ouvir então. A Escola Secundária Raul Proença, nas Caldas da Rainha, é o melhor estabelecimento de ensino secundário público do país. Tem mais de 1000 alunos
e ultrapassa a necessidade de obras com o bom ambiente entre a comunidade escolar e a exigência do ensino. O lugar cimeiro no ranking resulta do ambiente que os alunos encontram na escola, favorável a bons resultados. Os professores são muito exigentes, mas ensinam muito bem. Os funcionários têm uma ótima relação connosco e os professores também. E acho que isso é uma grande ajuda. Eu acho que o ambiente para trabalhar aqui na escola é bastante bom. É propício a uma aprendizagem que nos leva a atingir os nossos objetivos. Não é só alunos que se dão bem e professores que se dão bem. Toda a gente se dá bem, alunos, funcionários e professores. A direção destaca a dedicação de toda a comunidade escolar. Muito trabalho, dedicação, empenho, colaboração entre colegas, a colaboração dos funcionários e uma grande vontade de trabalhar dos alunos. A estabilidade do corpo docente contribui para os resultados. E para além de ser estável, está muito empenhado na prática letiva e no apoio aos alunos. A liderança do ranking nacional agrada aos pais, mas não os surpreende. Já há uns anos para cá que tem vindo a cimentar esta solidez no trabalho, que isto é um conjunto de cooperação entre toda a comunidade escolar. Os funcionários também partilham do sucesso da escola. A escola realmente sem nós também não funciona e nós sentimos realmente um bocadinho orgulhosos por a escola estar realmente muito bem pontuada. Unânime é a necessidade de obras. Já mostrou que merece esse investimento. Não estou a dizer que o investimento que foi feito noutras escolas não tenha sido justificado, mas de facto esta escola já há muitos anos que precisava. Remoção de fibrocimento, cobertura das passagens entre blocos, melhoria dos laboratórios e instalações sanitárias e construção de um auditório. São obras necessárias na secundária Raul Proença, que é a escola pública com melhores notas do país. Ora, muito se tem falado estes dias, últimos tempos, né, este mês que tem passado, muito se tem falado deste primeiro lugar no ranking da Raul Proença. Ora, o que é facto é que nós, sendo eu aluno das Caldas da Rainha e também professor em Caldas da Rainha, sei que a Raul Proença não se define só por este primeiro lugar no ranking. Durante muito tempo, a escola Raul Proença foi também uma das melhores do distrito durante muitos anos. E há muito trabalho que tem sido feito ao longo destes anos. Por isso nós convidámos o professor José Pimpão, a Carolina também por ser a presidente da Associação de Estudantes, isto porque representa também os alunos. Não temos cá presente porque não convidámos também alguém da Associação de Pais. Professor José Pimpão, este primeiro lugar no ranking não significa tudo, mas uma vez que há ranking faz sentido falar nele, certo? O professor José Pimpão já é professor há muitos anos, é diretor do agrupamento, porque não é só diretor da escola. Fale-nos então, primeiro vamos começar por esta importância do primeiro lugar e depois vamos falar da sua experiência enquanto professor, enquanto diretor. Diga-nos então, este primeiro lugar do ranking. Ora bem, boa noite, muito obrigado pelo convite. O primeiro lugar do ranking é muito bom para a escola Raul Proença, mas isso envolve muita discussão. Há muitas pessoas que levantam muitos problemas acerca do ranking, porque o ranking não traduz tudo aquilo que se faz numa escola. Eu não vivo preocupado com isso é verdade, mas existem as classificações. Se nós quisermos transportar esta questão das médias das escolas para uma turma, por exemplo, numa turma há alunos que têm 19, há alunos que têm 20, há alunos a determinada disciplina, claro. Há alunos que têm 14, têm 11, têm 10, têm 8, têm 9, têm 7. E há alunos com notas elevadas que pertencem a famílias que lhes proporcionaram recursos que outros não proporcionaram. A vida é mesmo assim, mas porém há alunos cujas famílias tiveram esses recursos que têm 18 a essa disciplina, 19, 20, e há outros que não tiveram os mesmos recursos e que não têm essa classificação, mas há outros que têm também. E os alunos da turma não são ordenados pelo professor como estão ordenadas as escolas, portanto eu não vejo grande interesse em ordenar as escolas por mérito.
médias, mas compreendo que isso é importante para a comunicação social. Aliás, se não fosse assim, não sabiam quem convidar neste momento, ou tinham que fazer contas para convidarem. Mas para nós é muito importante, porque as avaliações e as classificações e o nosso trabalho, nós podemos orientar-nos por comparação. É muito importante para as escolas saberem quais são as médias das outras, sem que daí se conclua que os professores da escola que têm melhores médias são melhores que os outros professores. Não se trata disso. Claro. Trata-se, os alunos são diferentes, os professores são diferentes, há uma cultura diferente na Rua Proença, diferente de outras escolas. Os professores estão empenhados de determinada maneira e veem as coisas de determinada maneira, de uma maneira diferente de outras escolas, e aquilo que o ranking traduz é de facto a média dos resultados nos exames, e isso é muito importante para a Escola Rua Proença, porque a Escola Rua Proença, no seu projeto educativo, assume-se como uma escola predominantemente voltada para o prosseguimento de estudos. Isto significa que nós estamos muito bem preparados para receber alunos que queiram continuar a estudar, e, portanto, se é assim, os alunos têm que ter boas notas, porque senão é uma fraude para eles. Eles têm que chegar à entrada do ensino superior e entrar à frente de outros, se possível, porque a vida, não devemos ter medo das palavras, é mesmo assim. Sim. E, portanto, essa é a importância que nós atribuímos ao ranking. Não tiramos daí conclusões que não devemos tirar, mas situamos-nos entre outras escolas que estão ao nosso nível e que não estão, e tiramos as nossas conclusões. É importante para nós sabermos os nossos resultados para trabalharmos, para continuar a melhorar, porque o facto de termos os bons resultados não significa que não haja coisas a melhorar. Há sempre coisas a melhorar, e esses resultados permitem-nos controlar aquilo que estamos a fazer e preparar um futuro melhorando. É sempre essa... É essa exigência também que faz com que vocês sejam melhores, não é? Porque se trata de uma escola que foge dos grandes centros, não é? Uma escola em Caldas da Rainha ser a melhor escola pública. Exato. Essa é uma questão muito importante para nós, embora, para mim, eu compreendo que seja importante o ser primeiro, mas eu fico sempre muito aflito quando pedem o melhor aluno, e quando pedem o melhor aluno para atribuir um prémio estão a pedir o aluno com melhor média. Pronto. E depois nós na Rua Proença, felizmente, temos um aluno com média de 19,2, outro com 19,1, outro com 19, outro com 19,5, outro com 18,9, e entre estes alunos estar a dizer que há um que é o melhor dói um pouco, mas a vida é mesmo assim, e há outros que mereciam igualmente o prémio. É como as escolas, e portanto não é muito importante o primeiro lugar, mas é muito importante ter a média que nós temos, e não sei se repararam, mas a escola, a nível geral, não ficou numa posição muito diferente daquilo que tem acontecido nos últimos anos. Exatamente. A escola tem-se situado entre já ficámos no 27º. O ano passado creio que ficaram em 39º. 39º. Entre os 20 e os 50 nós temos situado. É aí que nós nos queremos situar. Depois, se por acaso, como este ano, ficarmos em primeiro, isso é muito bom, porque temos a comunicação social em cima, e a escola, em termos de publicidade, em termos de marketing, ganha muito com isso. Essa é a grande vantagem. Agora, em termos de resultados, o que nós queremos é que os alunos, que as nossas médias andem à volta daquilo que têm andado, porque isso é que é bom para os nossos alunos. Estamos a falar no fundo, de escola, de professores, não é? De toda a gente que trabalha na escola, e muitas vezes esquecemos dos alunos, não é? Porque eles é que obtêm os bons resultados, não é assim, Carolina? Pois. Olá, Carolina. Os alunos têm um peso aqui enorme, não é? Esforçam-se imenso para conseguir estas notas nos exames. Eu acho que o que faz com que nós tenhamos este lugar no ranking, este primeiro, este 34º, é assim muita exigência da parte dos professores e da escola e da comunidade escolar em si, mas acho que é muito mais o brio que toda a gente tem neste trabalho. Acho que
nós sentimos da parte dos professores, da parte dos funcionários, da parte da direção, dos pais, todo um apoio de, ok, tu estás no caminho certo, e isso faz com que nós nos sintamos também bem com isso e com que haja um espírito na nossa escola, mesmo entre alunos, de que é positivo ser bom aluno, é positivo lutar por ter bons resultados. E eu acho que isso vale a pena, não é? Isso vale a pena, e acho que a nossa mentalidade de vamos tentar ser melhores ou continuar no bom caminho, não para os exames, mas para aprender mesmo. E acho que também o que se tem falado muito é que a média da Raul Proença interna é muito semelhante à... Não é semelhante, mas as médias dos exames... Batem certo os sim, resultados, batem não é? certo. Não há aquela coisa de, ok, eu interno eu tenho média de 14 e depois vou para os exames e tenho 18 porque me esforcei muito. E acho que é esse trabalho contínuo e de... posso dizer que acho que há muitos alunos que gostam mesmo de estudar, e quando fazemos isto por gosto, acho que é mesmo por isso que temos este resultado. Então, Carolina, e nós podemos falar ao contrário, que é ver a situação noutra perspectiva. Portanto, a Raul Proença sempre se marcou pela exigência e o rigor, certo? Sim. Isso aí todos nós sabemos, e quem nos está a ouvir das Caldas da Rainha sabe que é assim. Quem não é das Caldas provavelmente já ouviu falar nisso. Eu não andei na Raul Proença, mas nessa altura que já ouvias dizer. Portanto, já se ouvia isso. Olhando noutra perspectiva, não será que os professores da Raul Proença não terão a responder a uma necessidade dos próprios alunos? Portanto, em vez de pensarmos que o aluno, eu quero ir para aquela escola porque é exigente, não será o contrário? Não será a escola que está a responder aos alunos? Eu acho que isto é como bilateral. Não me dá para dizer que são os alunos que começam, é como a história do ovo da galinha. Sim, não me dá para dizer quem começou. Óbvio que nós nos sentimos muito mais motivados sabendo que temos uma resposta ao nosso empenho, e os professores também, porque um professor que não vê um aluno motivado não lhe dá, por exemplo, um apoio extra. Como é óbvio, um professor só se disponibiliza para apoiar a extra, ou mesmo dentro da sala, se sentir uma resposta, se não sentir que está ali a falar para si próprio. Exatamente. E eu acho que é esse dinamismo mesmo dentro das aulas que faz com que todos nos sintamos interessados e não haja aquela coisa da primeira fila está toda atenta ou não, ou está só calada e a parte de trás toda a fazer outras coisas. E acho que há um interesse mesmo. Claro que há exceções, mas... a turma à frente e atrás, porque nós conhecemos outras realidades de escolas. Eu, por acaso, costumo dizer aos meus alunos que são os alunos que fazem os professores. Portanto, eu vou motivado para a minha sala de aula se os alunos também estiverem. Portanto, são eles que me definem a minha motivação. Eu conheço alguns adolescentes que foram alunos da Raul Proença e outros que são, e é um facto que eles lutam, estudam imenso, trabalham muito em casa, até mesmo para compensar o professor que se esforça com eles, não é? Como é que tu falas disto? O que é que tu falas disto? Sim, não, eu por acaso nunca tinha pensado nisso, mas agora que penso, eu acho que há é uma espécie, não é espécie, é mesmo um respeito, que é, se o professor há muitas vezes que nós comparamos, por exemplo, com a minha professora de matemática, as horas que a professora passou a fazer o teste e as horas que nós passámos a estudar. E é muito positivo quando percebemos que foi parecido o número, porque é o saber se eu tenho de fazer um trabalho e se o professor vai passar não sei quantas horas a rever o trabalho, é bom que haja essa igualdade. Como é que nós transportamos este rigor, professor José Pimpão? Como é que nós transportamos este rigor, por exemplo, a nível comportamental? Vocês são uma escola pública, têm acesso a todo o tipo de alunos. É óbvio que há alunos com menos resultados, não é? Estes não são excluídos, a escola não exclui esses alunos também por princípio. A escola não exclui, não pode excluir ninguém. Aliás, fazemos questão de não excluir, somos uma escola inclusiva e, portanto, devemos receber todos os alunos que nos procuram. Agora, estes bons resultados, nós falamos do rigor, falamos de muitas coisas, mas isto é resultado de muitas pequeninas coisas. Eu vou pedir desculpa, mas a Carolina, durante 16 anos vivi a escola Raul Proença de uma maneira
intensa e ainda não me desliguei completamente. E quando há situações em que todos ou vários são chamados a pronunciarem-se sobre isto ou sobre aquilo, eu ouço com atenção todos. Aliás, para tomar as decisões é melhor nós sabermos tudo o que se passa à nossa volta para podermos mais fundamentadamente decidir, e então tenho ouvido tudo o que se tem dito sobre a Raul Proença, e especialmente houve colegas que nunca tinham sido chamados a pronunciarem-se, que se pronunciaram, a Carolina também. E a Carolina, um dia destes, não sei se foi para a RTP, se para quem foi, disse uma coisa muito interessante. Pronto, é interessante para mim porque corresponde um pouco a uma luta de anos, que é, a Carolina disse uma coisa que me parece muito importante. Disse: os bons alunos aqui não se sentem mal. Disse, não são os rebeldes que tomam conta da escola, mas os bons alunos sentem-se aqui bem e são muito apoiados. Pronto. E eu quando digo que devemos ser exigentes, e somos exigentes, mas com carinho, é trabalhar com os miúdos, com os adolescentes, com as raparigas, com os rapazes, e trabalhar com eles, mas explicar-lhes bem porque é que estamos a trabalhar, porque é que nos estamos a esforçar, e ter os dados todos em cima da mesa para uns e para outros. Mas quando a Carolina diz não são os rebeldes que tomam conta da escola, existe no fundo essa ideia, não é? E então a questão que colocou, que eu peço desculpa por ter dado esta volta, começa assim. Quando os alunos chegam à Raul Proença, eu normalmente era chamado a fazer um discurso, e uma das questões mais importantes é: aqui nós temos que nos respeitar uns aos outros. E o respeito, a exigência do grande respeito, começa em primeiro lugar pelos alunos dentro da sala de aula se respeitarem uns aos outros. E, portanto, há uns, a grande maioria, que quer trabalhar, esses têm que ser absolutamente respeitados pelos outros. Quem não os respeitar fica a contas com a disciplina e com as orientações que a escola tem. Pronto, esse é um pormenor. E, aliás, relativamente à pergunta que fizeram anteriormente à Carolina, os alunos, quando vão para a Raul Proença, já sabem, ou as expectativas que têm são exatamente as da exigência e do trabalho. Portanto, não é uma novidade quando a partir daqueles que também não têm tanto essa exigência, exatamente, se calhar não vão lá. Então, quando os alunos, há alunos com mais dificuldades, por vários motivos, ou por questões de necessidades educativas especiais, ou mesmo por questões socioeconómicas, aí não se trata de baixar o nível de conhecimento para esses alunos, trata só de lhes dar mais apoio que aos outros. Falou aí numa questão que é o nível socioeconómico. Eu estive a fazer uma pequena pesquisa lá no resultado, não é? E a escola Raul Proença, ou o agrupamento de escolas, tem o nível 3, não é? Porque sim. O nível 1, nível 2, nível 3. O nível 1 mais baixo, o nível 3 o mais alto. Eu, por acaso, estive até a comparar, nas 100 primeiras, são cerca de 600 escolas, 600 e poucas, nas 100 primeiras escolas aparecem apenas 2 escolas com nível socioeconómico 1. Não é? A Raul Proença tem nível socioeconómico 3. Sim. Portanto, acabamos sempre por cair nesta coisa de quem tem um bom nível socioeconómico, não é? Quem pode ter, no fundo, os filhos nessa escola, acaba por ter também filhos com melhores resultados, não é? É a lei da vida, não é? Não, mas é muito importante que tenhamos a seguinte noção: os professores e a sua exigência são muito importantes. Mais importante é a família, porque um aluno, um miúdo, quando chega ao primeiro ano do primeiro ciclo, os alunos não chegam todos nas mesmas circunstâncias. Já há alunos que já leram, há alunos que em casa têm uma biblioteca, há alunos que têm televisão, têm vídeo, e aí o nível socioeconómico é importantíssimo, como é evidente. E o que a escola, e há outros alunos que não
não leram, nunca leram. Eu vou dizer aqui uma coisa que pode ser politicamente incorreta, mas se nós não pusermos o dedo na ferida, não resolvemos o problema. O pior ainda que pode acontecer a um aluno não é não ter tido os meios que outros tiveram. O pior ainda é a família que não está estruturada e não transmitiu a esse aluno os valores da escola, a importância que a escola tem. E esse é que é o problema maior. E é estruturante. Esse é que é o problema maior, porque a partir daí, mesmo que a escola esteja disponível para dar apoio, nós deparamos-nos com imensas dificuldades em incentivar esses alunos a trabalhar, em conseguir que eles tenham sucesso. Essa é a parte mais difícil. Portanto, há algum trabalho para o sucesso, há algum trabalho a ter também junto dos pais, mas não estamos a falar de coisas fáceis. Pois. Mas o que é importante é que a escola está disponível para, de alguma maneira, compensar aquilo que não se consegue, não se tem na retaguarda. Mas nós não nos podemos esquecer que a família é o mais importante na educação dos rapazes e das raparigas. Agora, a escola tem um papel muito importante, que é complementar aquilo e incentivar aquilo que a família, o apoio que a família dá. E os professores da Raul Proença conseguem fazer uma coisa que é fantástica, que é, como disseram há pouco, numa cidade da periferia de Lisboa, digamos assim, com os alunos, com certeza são muito bons. A prova, eles é que tiram os resultados, vocês já disseram isso, mas isso deve-se também aos professores. E aqui eu devo dizer que quando os professores acrescentam à média de um aluno meio valor, isso é uma vitória estrondosa do professor, porque o resto é do aluno. O aluno é que tem que arregaçar as mangas, o aluno é que tem que viver, o aluno é que tem que compreender que aquilo que está a fazer é decisivo para a sua vida. O Barack Obama dizia: estudem, empenhem-se, porque se eu não tivesse andado na escola, jamais teria sido presidente dos Estados Unidos. Portanto, e a questão da importância da escola é fundamental. Nenhuma pessoa devia dizer ao aluno que a escola, os professores isto ou aquilo. Com certeza que há professores maus, mas a importância que a escola tem para cada um de nós, para cada um dos nossos filhos, é tão grande que todos devíamos dizer: tu estudas, se tu não estudas, não estás a cumprir com os teus deveres. Essa é uma questão muito importante para todos. Eu se calhar ia propor aqui eu entusiasmado com isto. A ideia é mesmo essa. Essa é a mesma ideia. Muito importante. Eu ia se calhar propor aqui uma pausa musical. A Carolina enviou-nos aqui 2 músicas, como habitualmente as músicas são uma seleção feita pelos nossos convidados. Íamos começar se calhar. Posso apresentá-las? Claro que sim. Eu escolhi 2 músicas de 2 bandas cujos elementos são ou já fizeram parte da nossa escola, porque este ano, e também como Associação de Estudantes, estamos a tentar que o talento dos alunos seja valorizado e que se faça notar e dar a conhecer também a todos os outros alunos e à comunidade também. E portanto escolhemos uma música dos Júpiter e uma música dos Fuzz, que são 2 bandas. Muito bem. Vamos ficar se calhar com os Fuzz. Northern Lights, é assim, não é? Sim. Ok, até já então.
Fuzz. Estivemos a ouvir os Fuzz, não é? Alunos da Escola Raul Proença também, uma escolha da Carolina Ribeiro, que é Presidente da Associação de Estudantes da Escola Raul Proença. Professor José Pimpão, a vossa escola, como já foi dito, está direcionada para o prosseguimento de estudos. Maioritariamente os cursos são de científico-humanísticos, não é? Tem alguns cursos profissionais. Se tivesse mais cursos profissionais, acha que conseguia manter esta avaliação, este nível de aproveitamento? Sim, os alunos dos cursos profissionais as classificações não entram no ranking, não é aqui, não é por isso. Portanto, mesmo que tivéssemos só uma turma, suponhamos, dos científico-humanísticos, era só essa turma que contava. Não afeta. As pessoas podem pensar isso, que por termos poucos cursos profissionais, então podemos estar melhor, mas isso é errado, porque as classificações dos alunos dos cursos profissionais, até porque eles não fazem exames, e estamos a falar aqui da classificação de exames, não conta para o ranking, o chamado ranking, para os resultados da escola. Porém, nós acompanhamos os nossos alunos dos cursos profissionais de outro modo, junto das empresas. Se eles no final dos 3 anos e no final do curso e depois do estágio ficam a trabalhar, ficam empregados ou não ficam, é esse tipo de trabalho que nós fazemos com os cursos profissionais, e devo dizer que nesse aspecto a escola, porque também tem poucos cursos profissionais, mas tem poucos porque na cidade há muita oferta de cursos profissionais, e de modo que nós, os cursos profissionais em termos de ensino secundário, são cerca de 5-6% dos alunos, dos nossos alunos do terceiro ciclo e secundário, que estão a frequentar cursos profissionais. Portanto, é muito reduzido, mas se tivéssemos mais, isso não afetava de modo nenhum os resultados da escola. Eu coloco esta questão porque é uma questão que se fala muito na opinião pública sobre os cursos profissionais, que podem de alguma maneira influenciar, na medida em que têm alunos, por norma os alunos isto não é um estereótipo, nem um modelo de aluno, mas são alunos mais ativos, mais predispostos para outra coisa que não propriamente estudar. São mais ativos, mais dinâmicos, mais práticos. Era neste sentido que eu colocava a questão. Mas os nossos alunos dos cursos profissionais integram-se bem na escola e têm atividades tal qual como os outros, não há... e nós queremos os cursos profissionais porque queremos diversificar a oferta, porque há alunos nossos. Aliás, no 12º, já por 2 vezes, criámos 2 CEFs de 12º para resolver algumas dificuldades de alunos que estavam em vias de concluir o 12º e não conseguiam por uma ou 2 disciplinas, e já fizemos isso. Portanto, sempre que a escola tem necessidade de resolver algum problema de um aluno com uma oferta diferente, nós resolvemos esse problema sem estar a pensar se pioram os resultados ou não. Esse é um aspecto que está Carolina, fora do nosso pensamento. Esta questão dos resultados, dos números, a pressão, não é? A pressão que se pede a um aluno do secundário, enfim, é algo cada vez mais, e numa escola como esta, ainda por cima, com este grau de exigência, não é? Como é que vocês, os estudantes, a Associação de Estudantes também olha para isto? Porque não deixa de ser um problema muitas vezes. Alguns alunos não sabem muito bem lidar com esta situação, não é? E têm algumas dificuldades. Porque, como o professor dizia, se por um lado o grau de exigência é uma coisa, é algo importante, por outro lado depois existem aqueles alunos que não sabem muito bem lidar com isso, não é? E não conseguem chegar àquele patamar, não é? E como é que eu acho que esse patamar não há um patamar assim imposto pelo professor ou pela escola. Eu acho que o patamar cada um de nós define, e o nível de stress de cada um é mesmo uma coisa muito pessoal, muito individual, é a maneira de ser da pessoa, e não se vê, eu acho que não se vê assim de uma forma geral um monte de alunos estressados por ter boas notas porque vai desapontar o professor ou o pai ou o explicador. Eu acho que é tudo
Eu acho que é tudo vivido de uma forma muito natural. Se eu estou a ter boas notas é porque as consegui de um modo saudável, não é? Sim, mas porque... eu estava a perguntar do outro lado, aqueles que não conseguem atingir, não é? Porque há aqueles que não conseguem. Há aqueles que não conseguem. O grau de exigência é grande. Sim, eu estava neste patamar com aquele meu colega e agora não estou a conseguir por qualquer motivo, enfim, não é? Sim. Como é que os alunos olham para isso hoje? E agora não falando só na escola Raul Proença, como tu olhas para eles, quando falas com eles, quando falas com os teus colegas, o que é que tu sentes quanto à pressão que eles sentem na escola e a terem que entrar para a universidade, enfim, a terem que tirar aquelas notas? Era nesse sentido que eu queria... Mas é que eu não sei até que ponto é que há assim uma pressão para entrar. Eu sei que há muita gente que quer aquilo e então quer trabalhar para ter aquelas notas, aquela média específica para aquele curso, mas eu vejo um bocado, e isso eu acho que também é uma problemática de hoje em dia, que nós estamos no 12º e muitos de nós não sabem para o que querem ir, e se perguntamos para o que é que vais, para o que der. E essa resposta do para o que der também é um bocado, isto aqui eu estou a ser um bocado contraditória. Há um brilho por um lado, mas por outro também é um bocado, eu faço o que eu consigo, eu faço o meu melhor, mas eu tenho de me sujeitar. Se eu tenho estas notas, se eu sou aluno destas notas e se eu trabalhei o máximo que consigo para estas notas, então eu entro no que der com estas notas. Eu acho que é um bocado essa a mentalidade. Eu conheço poucos casos de pessoas que... Conheço alguns, mas não conheço assim em massa de casos de pessoas que querem ir para uma coisa e se sentem desapontados porque não conseguem. Isso não há, mas também é uma verdade que muita gente que tem objetivos definidos e quer aquela média, aquela décima exata, muitas vezes mudam de escola. Isso acontece para aumentar a média. E isso acontece, e não é pouco, acontece muito. Porque existe aquela crença que se ficarmos mais um ano, vamos perder um ano. Sim, não é? Quando às vezes não é bem assim. Eu não é? admiro muito aqueles alunos que reconhecem: eu não sou desta área, eu vou mudar. Eu tenho colegas que tinham uma média até razoável, 14, 15, mas como querem uma melhor, continuar a repetir o ano por vontade própria, não tinham chegado. Ou até mudar de área, eventualmente. Sim, não é? E muitas vezes a coisa de mudar de ciências para artes, que é um grande choque, ou até mudar de artes para ciências. E acho que na nossa escola se vive muito estas mudanças com naturalidade, porque eu acho que nós isso é importante, não é? Sim, porque nós estamos sempre a mudar, é normal, nós somos jovens, nós estamos sempre a pensar agora quero isto e agora quero aquilo, e eu acho que não há assim tanta pressão para... Mas sentes que, por exemplo, da parte dos pais, isso é difícil para ti também perceberem, os pais têm aqui um papel importante, como estava a professora há bocado a referir, não é? Na orientação, enfim, da escolha, não é? E às vezes, eu pelo menos sinto também na minha área que existe essa questão, essa pressão muito forte. Então, mas tu ainda não sabes para onde é que vais, já andas ali há algum tempo e, não é? E isto às vezes, tanto pelo lado dos professores, pelos pais, pelos próprios alunos, cria uma pressão. Cria uma pressão, mas é uma pressão que não tem muitos frutos. Eu acho que esse é dos problemas que nós ainda não conseguimos bem arranjar a solução. Até pode haver pais que dizem: estou muito alarmado porque o meu filho ainda não sabe para o que é que quer ir, mas no fundo não consegue ajudá-lo. E acho que, ok, até pode haver esse pensamento, mas na prática não há muita gente a fazer por saber o que quer. E eu queria fazer só um parênteses sobre se a família, ou se é a família, se é a escola o grande plano de fundo que nos faz ter estes resultados. E eu queria só salientar que sim, é notório que na nossa escola o nível socioeconómico é muito elevado, nível 3, mas também é de notar que há muitos alunos, muito bons alunos, que não precisam de ter aquela coisa de trás da família de explicador, explicação a tudo. Nós temos imensos bons alunos que não têm explicação a nada e não andam em cursos de língua. Isto, eu não estou a condenar quem anda, estou só a dizer que não, na nossa escola nós sentimos preparados sem o resto, o à parte. Mas isso é importante. Isso é importante, mas sei que há muita gente que se refugia nesse à parte. Nesse outro lado.
Ora, nós temos estado a falar no primeiro lugar do ranking, mas sabemos que, sendo a Raul Proença a escola sede de um agrupamento que não existe desde sempre, não é? Há relativamente poucos anos, isto é também um trabalho feito de trás, que começa mesmo na parte do pré-escolar, não é? Exatamente. Há todo um trabalho feito com uma estratégia definida com os professores do pré-escolar, os educadores, os professores de primeiro ciclo. Com o primeiro ciclo, o pré-escolar é muito importante, mas o que é decisivo de facto é o primeiro ciclo. E então nós, enquanto agrupamento, agora eu não tinha essa experiência, mas no primeiro ciclo os professores, cada professor da turma neste momento tem 150 minutos para dar apoio, e nós conseguimos diversificar, conseguimos introduzir o inglês em todas as turmas do primeiro ciclo, em todas as escolas. Todos têm uma hora de inglês semanalmente, e nessa hora de inglês em que está um professor de inglês com a turma, o professor da turma vai dar apoio a outros alunos com algumas dificuldades noutra turma. Isso acontece com o inglês, com a expressão plástica. Há uns alunos que no quarto ano têm também o teatro, e com alguns professores neste particular a irem às turmas, os professores da turma podem nessa hora ir dar apoio a alunos com mais dificuldades, e nós estamos a tentar a implementar no final das aulas um apoio aos alunos com mais dificuldades, normalmente associados a esta questão socioeconómica, dar-lhes um apoio para tentar ultrapassar e compensar algumas faltas que existem comparado com outros alunos que chegam à escola. Portanto, isso aí é um facto. Nós temos dedicado nestes 2 anos uma atenção muito especial ao primeiro ciclo e aos jardins, como é evidente. E com os pais, porque... Com os pais. Aquela ideia da escola para pais, que se fala de vez em quando por aí, não é? Porque eu tenho esta ideia que é muito difícil, eu também tenho uma filha, é muito difícil educar, não é? Sim. É muito difícil educar, talvez das coisas mais difíceis. E às vezes nós damos por nós a cometer erros, como toda a gente comete, não é? Absolutamente. E gostava de saber a sua opinião sobre esta questão de poderem existir escolas para pais, não é? Para tentar que eles ganhem competências a outros níveis, enfim. O que é que pensa sobre isso? Nós já várias parece vezes... assim mas fala-se esse é um nisso, assunto delicado, fala-se nisso, existem várias experiências dessas, nomeadamente do Brasil. No Brasil aparece a escola de pais com determinados objetivos. Aqui o que nós de facto queríamos criar mais uns fórumzinhos de discussão com os pais, e já tentámos fazer isso algumas vezes, só que os pais que nós precisávamos que estivessem presentes acabam por estar ausentes, e os pais que estão presentes, em geral, com certeza que são bem-vindos, têm grandes contributos, os contributos que dão são muito positivos, mas são pais que estão muito motivados e cujos filhos não têm os problemas, e então nós todos os anos tentamos reinventar esse contacto com os encarregados de educação, recorrendo ao psicólogo de orientação escolar e recorrendo a outros recursos que existem na cidade e na própria escola, mas depois há sempre qualquer coisinha que falha, porque ficamos sempre com a sensação que a faixa que nós queríamos de facto atingir é sempre muito pouco, penetramos muito pouco aí nessa faixa, e essa é uma dificuldade grande. Eu queria dizer uma coisa aqui, porque nós às vezes estamos a falar de exigência, e é assim, na Raul Proença somos exigentes, mas não há aluno nenhum que não possa ter sucesso na Raul Proença, atenção, porque eu próprio e muitos colegas encaramos esta coisa da matemática e do português como um treino.
Nós achamos que isto deve ser encarado tal como o Cristiano Ronaldo vai de 3 horas com a bola, quanto mais pontapés dá, melhor ele joga, também quanto mais exercícios de matemática o aluno fizer, melhor, mesmo fazendo, alguns dos alunos têm tendência, esse eu já fiz, não faço. Isso é uma atitude errada, porque se voltar a fazer, volta a reviver os problemas do exercício e depois quando chega ao teste, em vez de levar 10 minutos, leva 8, e já no final do teste não diz, eu sabia fazer tudo, mas não tive tempo. E estas questões é preciso desdramatizar, porque o aluno depois chega à escola e fica com 11, tem média de 11. Das duas, uma, ou ele acha que isso é o suficiente, porque há alunos que entendem que isso é suficiente e eles é que têm que decidir, porque normalmente o aluno não fica à espera de estudar tudo o que é possível e imaginário acerca da disciplina. O aluno, em geral, pergunta: o que é que este professor quer que eu faça para eu ter 17? Essa é que é a questão. E aqui é que o professor tem um papel importante a desempenhar. E portanto, se o aluno quer no final do curso ter 11 e se está a ter média de 11, o stress dele foi, se está lá, não há grande espiga. E eu vou dizer aqui uma coisa que eu acho que é verdadeira, embora com certeza, como em todo o lado os miúdos podem ter momentos infelizes, como os adultos, etc., mas eu penso que os alunos da Raul Proença são alunos muito felizes, até porque, como a Carolina disse, há muita vida para além das aulas. Nós achamos que a exigência deve acontecer, sim senhor, com carinho, e também os alunos são novos, até os mais velhos gostam de festas, os mais novos com certeza que não vivem sem elas. Isso é muito importante para eles, e não são só festas promovidas pelos professores, que normalmente essas festas têm tendência para serem temáticas, para estarem sempre dentro dos currículos, etc. Não, os alunos precisam mesmo de outro tipo de festas da juventude, e então daí o apoio aos alunos que querem promover coisas, e em particular à direção da Associação de Estudantes, que durante estes anos todos tem sido muito importante para a escola, e como o exemplo da Carolina, que trouxe aqui a música dos alunos lá da escola, eles são muito amigos, vivem isso, e há um aspecto muito importante: não são só os professores que ajudam os alunos com mais dificuldades. Em cada turma, o diretor de turma tem a preocupação da integração, de saber se os alunos estão integrados, e aí há um grupo de alunos que tem um papel também muito importante dentro da escola, e penso que não... É assim, há sempre uma situação ou outra. Ela falou em os alunos que não estão a tirar boas médias, então é muito raro acontecer irem para outra escola. Eu vou aqui dizer uma coisa que eu acho que é verdadeira: sempre que isso aconteceu foi pior para eles. Porque nós é preciso que percebam que a direção da escola controla essas coisas, não controla num sentido pejorativo, mau, de coscovilhice, mas controla no sentido de nós sabermos se estamos a fazer bem ou se estamos a falhar em alguma coisa. Essa é que é a questão. O aluno foi-se embora, porquê? Por isto assim, vamos ver quais são os resultados dele agora a partir daqui. E é esse trabalho que nós temos que fazer, mesmo a nível dos exames e das classificações internas. Nós, a partir das notas dos exames e das classificações internas, vemos o que pode estar a correr mal, a prejudicar ou beneficiar os alunos. Portanto, quando eu digo nós estamos atentos, não é com o sentido da coscovilhice ou de saber se os outros fazem pior ou de repreender alguém, mas é só de estarmos na posse de conhecimento que nos permite decidir melhor. Eu não sei se me perdi, mas era para responder às questões que colocaram. Estamos de facto aqui perante eu considero que é um novo paradigma em que os professores estão muito próximos dos alunos, cada vez mais. E o caso da Raul Proença é um exemplo disso, tanto que a Carolina chegou cá ao estúdio da Mais Oeste e perguntou logo se era preciso telefonar ao professor José Pimpão. Portanto, esta relação entre professor, ou aluno-professor e professor-aluno não é de sempre, quer dizer, nem sempre houve esta relação, muito menos com o diretor de uma escola, ou neste caso de um agrupamento. Portanto, parece-me que este paradigma tem muito a ver também com os resultados que os alunos conseguem obter, que não é igual de escola para escola, mas parece-me que é, se calhar, a melhor mensagem, o melhor exemplo que a Raul Proença pode dar é nós associarmos os resultados à relação que os professores têm com os alunos. Concordas, Carolina? Eu acho que
parte do princípio, e isso vem muito de casa, de se eu sou educado a respeitar um professor e a ele a ser respeitado por ele, torna a relação de aluno-professor muito mais fácil. Mas isto é numa fase inicial, o primeiro ciclo, o segundo, e o que eu sinto é que quando nós chegamos ao secundário, nós temos uma relação, na Raul Proença nós temos mesmo uma ótima relação professores-alunos, professores, muito, mesmo muito, porque claro que há sempre alguns alunos um bocado inseguros e que têm uma dúvida e não perguntam diretamente ao professor, mas na maioria dos casos nós sentimos-nos à vontade para perguntar tudo o que quisermos, para perguntar, professor, será que, e mesmo em concursos, projetos e assim, aquela coisa de eu sei que não é o trabalho do professor ajudar-me num concurso, mas eu sei que ele me vai apoiar e temos essa à vontade. Vocês nos dias atuais, não é? Nós sabemos que as redes sociais são um veículo de comunicação excepcional. Mantêm também essa relação com os professores? Há outros que não se conseguem evitar também às redes sociais, porque... Mas de que maneira é que vocês trabalham isso a vosso favor? Por exemplo, Geografia C, Geografia A, que é do secundário, que se tem no 10º e no 11º, a professora... posso dizer o nome, claro, mas sim. Não interessa. A professora Lina Nicolau tem um Facebook, um grupo fechado só para os alunos de Geografia, e eu já não sou aluna de Geografia, continuo lá e continuo a ver o que se põe lá, e é um grupo que basicamente tem a professora e tem todos os alunos e serve para todo o tipo de material que a professora dá na aula, disponibiliza lá, mas não só, porque nós numa aula de 90 minutos a professora não nos pode estar sempre a mostrar notícias, documentários, isto e aquilo, então a professora vai pondo lá e nós também vamos contribuindo. Nós na aula temos uma aula muito de debate, na base do debate, e vamos lembrando-nos de coisas, e quando nós vamos para casa e vemos, olha, isto tem a ver com a aula, então vamos para o Facebook, e o Facebook é dos melhores sítios do mundo. Vamos então terminar esta segunda hora, lembrando que temos o apoio do Café Snack Bar Santarim, na rua Dr. Fernando Correia, em frente ao edifício dos Pimpões. É verdade, voltamos já a seguir. Mais conversas, informação, divulgação, cultura, desporto e atualidade. Mais conversas. Um programa de João Mota e Bruno Prates. Mais Oeste. Mais Oeste. Mais Oeste. Mais Oeste, a diferença que se ouve. Mais conversas, informação, divulgação, cultura, desporto e atualidade. Mais conversas. Um programa de João Mota e Bruno Prates.